Agora o professor Ricardo conseguiu entrar na plataforma. Vou só relembrar que é o professor Ricardo Kutschenberg, que é professor de epidemio da Faculdade de Medicina e programa pós-graduação em epidemiologia da URGS. E o tema dele é como publicar artigos e trabalhos em periódicos. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Luísa e colegas. Obrigado pelo convite. Eu demorei um pouquinho, que estava com problema aqui na conexão. Desculpem aí se eu demorei, mas são 6h15, já estamos começando mais ou menos no horário, né? Eu posso subir os slides, então? Vou fazer o share screen aqui, é isso? Isso. Tá legal. Deixa eu só abrir aqui, que eu me passei, peraí. Tudo bem, sem problema. Estão vendo meus slides agora? Sim, estamos vendo. Então, certo. Gente, muito obrigado pelo convite, fiquei super feliz. Vou tentar trazer coisas que possam ser úteis e vocês me deram a tarefa de pensar assim, bom, como é que a gente olha da perspectiva dos editores, dos revisores, da estratégia de revisão entre pares, ou seja, como que a gente tenta publicar um artigo da perspectiva do que os periódicos, do que as revistas pedem, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso, embora seja muito indissociável de como elaborar um manuscrito, né? Mas o que eu fiz foi buscar referências bibliográficas e a experiência que a gente tem, e o contato e a experiência como revisor, ou mesmo submetendo artigos, de como é que a gente olha isso da perspectiva de quem submete o manuscrito, o artigo, e de quem faz a revisão entre pares, o processo de aprovação editorial e etc., né? Então, talvez eu pudesse começar sugerindo a vocês uma primeira reflexão, assim, qual é efetivamente o meu objetivo, né? O que eu espero quando eu publico, né? Então, publicar ou não publicar, tem aquela coisa de publicar ou perecer, mas qual que é a relevância disso, né? Por que eu queria chamar a atenção disso? Porque alguns anos atrás, o mais importante, o mais difícil era publicar. Hoje, o mais difícil não é publicar, porque existem revistas que, inclusive, escrevem para a gente, pedindo para que a gente submeta os nossos manuscritos, né? Eu recebo isso pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses. Então, o que era um problema de acesso a publicações, hoje não é um problema. Então, qual é o objetivo em última instância, né? Então, eu divido aqui em 2 pontas, né? É submeter o artigo, mas mais do que isso, assim, uma vez publicado, mais importante do que o artigo que entra para o nosso currículo, é de que ele possa ser citado, é o que dá vida para o paper, né? O que dá vida para a nossa produção científica, acadêmica e etc. Então, mais importante hoje do que publicar é justamente que o nosso artigo, os nossos dados, as nossas informações científicas sejam efetivamente citadas. Isso que dá essa dimensão que transcende o artigo e transcende, evidentemente, a publicação, né? Então, se a gente for olhar, digamos assim, para o ciclo de vida de um manuscrito, eu coloquei ali uma brincadeira, os químicos e os farmacêuticos trabalham com engenharia reversa, ou seja, a partir de um comprimido, de um medicamento, eles reconstituem qual é a molécula, então, né, dentro de um processo reverso, né? Então, eu queria sugerir a vocês que a gente começa pela submissão, mas, na verdade, queria sugerir para vocês que a gente, de certa forma, olhasse para o contrário, né? Como é que a gente garante que, uma vez publicado, ele seja citado, né? Por quê? Porque, via de regra, a gente gasta muito mais energia no processo de preparação do manuscrito para submeter, e depois ele passa, então, por uma avaliação editorial, uma revisão entre pares, que pode ser cega ou não cega. Aliás, tem estudos dizendo que, se as revistas permitem que a gente indique revisores, e a gente indica revisores, existe uma possibilidade melhor de eles aceitarem os papers. Por quê? Porque são pessoas que já conhecem um pouco o contexto. Então, tudo isso são questões que podem ser importantes na hora
da gente decidir a revista e qual é a estratégia. Tem a decisão editorial, que é soberana, obviamente, tem todo o processo de ir e vir da primeira, da segunda, da terceira revisão, e a gente precisa fazer isso de uma maneira muito cuidadosa para não perder uma oportunidade bacana. Já vi várias situações, colegas perdendo oportunidades porque ou não respeitaram as regras solicitadas ou não fizeram isso no prazo certo, a publicação propriamente dita, e essa ideia que eu brinquei aqui do vir a ser, né? Ou seja, do paper sair de si mesmo e se transformar em algo na perspectiva da citação. Então, eu vou comentar alguns desses pontos na perspectiva do que possa ser algo, digamos assim, mais prático e mais de maior utilidade para vocês, né? O primeiro ponto é assim, a carta de apresentação. As revistas, via de regra, a maior parte das revistas aceita e recomenda que não só que eu mande um artigo, mas que em enviando o meu manuscrito eu encaminhe uma carta de apresentação. O que é essa carta? Essa carta, basicamente, tem sugestões de como fazer, né? Essa carta de apresentação, ela diz, em última instância, é o cartão de visitas, e ela é a rara oportunidade que a gente tem de conversar com o editor, porque 90%, uma revista como Lancet, como a Science, como a Nature, como o British Medical Journal, eles rejeitam de 60%, 70%, 80%, algumas revistas chegam a rejeitar 90% do que recebem. Boa parte dessas rejeições, elas nem saem da chamada mesa do editor. 60% das revistas de maior impacto rejeitam na mesa do editor, ou seja, são vários editores e ela não chega nem ir adiante para uma revisão entre pares. E é nesse momento que a revista, que a carta de apresentação é fundamental, porque ali a gente tem um espaço um pouco maior para chamar a atenção do que? Primeiro, dizendo que por que a gente acha que o artigo, que aquela revista poderia se interessar por especificamente o nosso artigo, depois eu vou voltar na escolha da revista. Segundo, a gente tem a oportunidade de oferecer uma informação contextualizada, né? O chamado background, que não se encaixa no resumo e que ali pode ser dito por que o background, o contexto teórico, o que se sabe até aqui, do estudo que vocês estão apresentando, faz sentido para aquela revista e por que vocês acreditam que isso é relevante. A razão pela qual esses achados podem ser interessantes para a audiência da revista, né, para os leitores, esse é um ponto importante. Se vocês conseguirem pegar uma questão que existe alguma controvérsia ou a disputa um debate na literatura, isso também vai chamar a atenção do editor e, obviamente, aumentar a possibilidade de ele ser remetido para a segunda etapa, né, para a revisão entre pares. E um ponto importante que os pesquisadores precisam ter claro é que parece que o nosso ego vai inflando, então não faça uma transcrição do resumo, o resumo já vai estar numa seção separada do manuscrito, específica, não precisa dizer que o nosso laboratório, o nosso grupo de pesquisa é maravilhoso, faz isso, faz aquilo, e etc, etc. Não precisa dizer que ele já foi submetido no congresso XYZ, e também que nós recebemos ótimos feedback dos pesquisadores, etc. Essas informações não são objetivas, pense que cartas de recomendação, sobretudo no contexto internacional, são feitas na língua inglesa e, portanto, na cultura anglo-saxônica, eles são muito mais sucintos, diretos e objetivos do que nós latinos. Eu vou voltar também sobre isso, mas, digamos, essas seriam as sugestões para a primeira questão, que é o cartão de visitas representado pela carta de apresentação. Na perspectiva do que a gente vem pela frente, que a primeira etapa é justamente evitar a rejeição da mesa, como a gente chama, da mesa do editor, né, como eu já comentei. E aqui acho que tem um ponto importante, assim, via de regra, orientadores pedem para alunos de mestrado, doutorado ou bolsistas de iniciação, ou quem está trabalhando com iniciação científica, de elaborar um manuscrito com pressa. Esse é o melhor jeito de não conseguir ter sucesso, né? A gente tem que ser parcimonioso, às vezes escrever um artigo demora meses, a gente precisa ser muito criativo, não na língua, e sim na escrita, ou seja, nós não somos native speakers, como se chama, né, na língua inglesa, que é a língua da publicação, a gente tem proficiência em língua portuguesa e sempre deve pedir ajuda. Eu me considero alguém com razoável fluência na língua, mas eu sempre peço para alguém que tenha experiência, um native speaker, que revise o manuscrito
para a gente justamente não pecar nesse ponto. Essa é uma das maiores razões pelas quais os manuscritos são rejeitados. Na perspectiva de receber críticas, quer dizer, já na segunda etapa, é muito comum que as pessoas, às vezes, recebam críticas muito na cultura anglo-saxônica, que é diferente da nossa, então, linguajar direto, sucinto, lacônico, às vezes, né? E a gente, então, tem que ter cuidado e responder com humildade e diligentemente cada um dos itens, respeitando os prazos e tendo paciência. Às vezes, as idas e vindas são 3, 4 vezes, e isso é absolutamente necessário, porque, em última instância, vai tornar a publicação melhor, mais clara, mais direta, mais concisa, mais objetiva e, principalmente, em sendo aceita, aumentando a chance do objetivo, que é mais importante do que ela ser aceita e publicada, e sim dela ser citada. O que os editores, normalmente, os revisores e os editores, né, a gente que trabalha com atividade de revisão, é constantemente lembrado, né, olhando, então, nesse binômio, mais importante do que publicar é ser citado, né. Então, são os pontos que estão aqui embaixo. O assunto precisa ser relevante, com objetivos muito definidos e claramente transformáveis em dados a partir de uma metodologia adequada. A análise desses dados tem que ser transparente. O manuscrito tem que ter alta legibilidade, que, na verdade, precisa ser entendido como compreensível, né? Eles utilizam uma expressão, o plain English, né? No inglês claro, direto. Seria um papo reto, digamos assim, estou usando uma forma, né, enfim, uma estrutura adequada, um fluxo lógico e referências atuais. Esses são elementos que são solicitados pelos editores para os revisores valorar e são critérios que são considerados, né? Acho que tem um ponto importante que a gente tem que cuidar, em especial, sobretudo, porque nós somos latinos, publicando numa cultura anglo-saxônica, via de regra, se a gente vai submeter artigos para periódicos indexados internacionalmente, é cuidar ao mesmo tempo da forma e do conteúdo. Então, quando as revistas estabelecem diretrizes para a publicação, como esse exemplo que a gente tem aqui, leiam atentamente, linha por linha, e não inventem, né? A gente tem que ser absolutamente capaz de responder aquilo que eles esperam. Se algo não estiver no escopo daquele tipo de artigo de revisão, ou de artigo original, ou carta, ou publicação concisa, short paper, né? Absolutamente a revista não vai ceder, não vai permitir de algo que a gente faz muito comumente, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem alguns artigos internacionais olhando para o jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho brasileiro de adequar, às vezes, forma e conteúdo não é bem recebido no contexto anglo-saxônico, a não ser na prática de resiliência, que são os pesquisadores se virarem num contexto em que o dinheiro da pesquisa não necessariamente vem, as bolsas cada vez mais escassas, etc. Então, a parte boa da história do jeitinho brasileiro aplicado para a pesquisa é essa resiliência nossa. A parte que não é bem recebida é se a gente quiser mexer um pouco, sair da cartilha em termos de forma de conteúdo. Um outro ponto que acho que era legal trazer para vocês é o que os revisores e os editores não esperam, né? Dados incompletos, uma metodologia da seção de métodos que não está suficientemente adequada ou incompleta, quer dizer, cada vez mais é preciso justificar cada etapa, como ela foi feita, como a análise do dado se deu. Dados antigos não são bem aceitos, a não ser que eles possam... Dados antigos, eu quero dizer, é muito interessante, porque o que é questão de dados antigos no contexto de Covid, né? Nós estamos há 7 meses e coisas que foram produzidas há 3 meses atrás estão absolutamente impróprias para serem publicadas, porque se tornaram rapidamente perecíveis, né? Mas, claro, quando a gente dá conta de bancos de dados mais robustos, levantando hipóteses, bom, existe até uma certa, digamos assim, preferência de poder lidar com dados um pouco mais antigos. Mas o problema, como eu mencionei, com o estilo da escrita é considerada uma falta grave, digamos assim, ganha um cartão amarelo, ou pelo menos, né, e até um cartão vermelho, mas a análise dos dados e a interpretação excessiva que eu queria destacar aqui
eu preparando um pouco esse material, eu fui olhar para coisas que eu já fiz e eu me dei conta de que eu já passei das 100 bancas, onde eu fui arguidor de alunos de mestrado ou de doutorado. E se eu pudesse dizer para vocês que são esse período todo da universidade, o que muitas vezes, talvez a maior parte das vezes que eu encontrei problemas nas dissertações e mestrados, na forma de artigos já prontos para publicação, ou eventualmente até publicados, foi a interpretação excessiva dos dados. Ou seja, se o meu estudo é um estudo transversal, eu vou poder fazer associações, eu não posso ir além disso. Eu não posso inferir coisas que os dados não me permitem. Esse me parece ser uma das grandes limitações que a literatura diz em escala internacional e que nós, pesquisadores brasileiros, nem sempre obedecemos, né? A gente faz uma interpretação que está para além dos dados. Isso, via de regra, é muito negativamente recebido pelos revisores e pelos editores. Para ir assim, pontualmente para alguns aspectos, embora eu acho que vocês já tenham visto aqui as etapas da elaboração de um manuscrito na tarde de hoje, mas algumas coisas são, via de regra, o título e o resumo são as únicas partes dos textos, dos manuscritos que são lidos pela maior parte das pessoas. Então, eu tenho que cuidar com cada palavra. Algumas revistas têm, inclusive, uma limitação de 100, 150 caracteres, porque justamente a primeira impressão é que fica dentro da ideia de que títulos, por exemplo, que estão títulos que são apresentados na forma de uma interrogação, uma pergunta, eles têm de 25% a 30% maior probabilidade de serem lidos e também, portanto, de publicação. Só que essa pergunta não pode ser uma pergunta forçada, digamos assim, ela tem que ser efetivamente uma pergunta genuína e interligada organicamente com os achados do artigo, né? Revistas, eu não sei, acho que não, mas jornais como o New York Times, jornais como a Folha de São Paulo, os maiores jornais do mundo, eles têm pessoas que só cuidam dos títulos, só olham para as manchetes. Então, por isso que às vezes a gente, inclusive, lê a manchete e ela não está coadunante com o texto da matéria. Isso também acontece nas revistas científicas. Tem vários estudos mostrando que, às vezes, o título não está adequado em termos dos resultados com a seção do resumo, que, por sua vez, não está coadunante com a seção de resultados do artigo, e a mesma coisa em relação à seção de discussão. Só para vocês terem uma ideia de quanto essas coisas ainda estão sendo trabalhadas nas 2 últimas décadas em termos de publicação na área da ciência e da saúde. O resumo, como eu disse, também é a segunda parte que é mais lida e tem algumas questões que precisam estar muito cuidadosamente apresentadas. Qual é o objetivo, o que vocês esperam naquela publicação, qual é o contexto que se sabia até aqui, né? E, de alguma maneira, a gente tem que cuidar, porque nada pode aparecer no resumo que não esteja nas demais seções. Isso também é considerado uma falha importante, né? E a gente tem que sempre se certificar de que o artigo seja capaz de, no seu resumo, trazer a principal conclusão dos principais achados. A mensagem final, né? Na sessão de introdução tem um ponto importante que eu queria destacar, que é via de regra, porque boa parte da nossa produção acadêmica vem de estudos de mestrado e de doutorado, e vocês, como estudantes de iniciação envolvidos na iniciação de mestrandos e doutorandos, né, fazendo seus trabalhos, é que a introdução dos artigos, às vezes, é uma cópia da revisão da literatura. Nada mais inadequado e assinalado pelos revisores e pelos editores. Basicamente, o que a gente pode pensar é dizer o seguinte, na introdução eu devo dizer assim, o que a gente sabe até hoje, para depois dialogar na sessão de discussão, o que o meu estudo traz. Então, a caracterização da adequação de uma publicação pode ser estabelecida por essas 2 perguntas. O que eu sabia até hoje e o que o meu estudo agrega, né? É o chamado do teste e daí, né? Tá, mas e daí? O que tu vieste trazer de inovação, né? Então, o propósito específico apresentado no final da introdução deve ser capaz de dialogar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, o que eu sei até aqui
e qual é o objetivo do nosso estudo, lançando mão para a sessão posterior de resultados e de discussão, o que é que esse estudo traz, né? Algumas revistas, como o British Medical Journal, falam exatamente disso, assim, faz um box do lado ali, dizendo o que se sabe até hoje, o que esse estudo agrega, ponto. Quando essa atividade fica para os responsáveis, pelos autores dos artigos, preencher, não é uma tarefa fácil ser tão sucinto, direto, objetivo e, ao mesmo tempo, trazer a robustez dessas duas respostas, né, essas duas perguntas. Acho que a questão da sessão de métodos, eu tiraria um ponto só, que é, se a gente pudesse dizer o que faz com que um artigo possa ser citado e, portanto, ganhar vida eterna, se eu posso brincar com você dessa forma, é a ideia da reprodutibilidade, ou seja, outros pesquisadores podem encontrar na nossa sessão de métodos uma maneira de reproduzir e encontrar resultados análogos, distintos, e explorar as razões pelas quais encontraram essas semelhanças ou diferenças. Então, reprodutibilidade é a palavra-chave, e a sessão de métodos é a condição para que essa reprodutibilidade em outros contextos de pesquisa possa ser obtida. Do ponto de vista da sessão de resultados, eu diria que a gente precisa ter um certo exercício de método de dizer o seguinte: bom, eu trago primeiro uma descrição das características da minha amostra, logo a seguir, no mesmo parágrafo, preferencialmente eu respondo a questão principal contida no objetivo, no propósito do meu estudo, e na sequência eu apresento os resultados, ou numa sequência cronológica, ou eu vou dos resultados mais importantes para o primeiro, ou eu volto na mesma ordem que eu descrevi na sessão de métodos. Então, essa correspondência eu costumo usar, porque acho que talvez seja uma das mais comuns, não tenho certeza, mas ela ajuda a dar essa capacidade que o leitor tem de encontrar uma certa sequência das informações. A gente evita a repetição de dados em tabelas ou figuras, e precisamos ser muito capazes de separar a sessão de resultados e de discussão. E nessa minha experiência aí que eu comentei das bancas de mestrado e doutorado, frequentemente esse é um ponto que a gente não presta atenção. Na sessão de discussão, acho que eu já mencionei o ponto mais importante, que é vocês retomam na discussão do artigo o que os dados da nossa pesquisa trazem em contribuição com a literatura. Para isso, a gente, então, inicia a sessão de discussão com a questão que foi posta lá atrás, qual foi o objetivo, e nosso estudo encontrou tais associações e resultados, etc., etc. A gente não deve... É bacana essa sugestão dessa pesquisadora da Science, da editora da Science, que diz assim: não fiquem trazendo explicações moleculares ou genéticas se o estudo de vocês, na sua hipótese de pesquisa, não permite esse tipo de explanação. Isso só é uma medida tergiversatória e tira o leitor do ponto fundamental, que é analisar com independência a riqueza dos dados que vocês têm para compartilhar com ele, ok? Então, a ideia é de justamente chamar a atenção de qual é a relevância dos resultados que vocês têm à luz de um diálogo com a literatura, o que já foi publicado sobre esse tema, o que os estudos, os achados de vocês vão ao encontro, ou não, ou divergem, e por que razões, seja com base na literatura, seja por hipóteses que, porventura, vocês possam levantar. Estou quase terminando aqui, só para chamar a atenção do fato de que, para mim, ainda hoje, tem um grande problema, que os editores das revistas, os revisores são chamados a atenção, e que tem inúmeros artigos, que a gente ainda hoje, no século XXI, faz interpretações errôneas ou inadequadas da abordagem estatística, valores P, intervalo de confiança, poder do estudo e etc. Está aqui no canto superior direito de vocês uma referência bibliográfica que eu sugeriria muito que vocês pudessem ler. Depois esse material, Luísa, pode ficar à disposição, aí esses slides de vocês para circular para quem está fazendo parte desse curso hoje. E esses autores, começando com Sander Grenner, terminando com Douglas Altman, são alguns dos mais importantes estatísticos hoje da área da saúde, e não só em atividade, né? Norte-americanos, britânicos e outros,
e eles, então, fizeram um compilado das 25 situações mais erroneamente interpretadas por nós quando elaboramos manuscritos e estudos científicos. Eu vou citar só 2 exemplos dos 25, né? Então, só para a gente ter uma ideia. O primeiro, assim, quando eu tenho um resultado de valor P maior do que 0,05, isto não necessariamente quer dizer que não foi encontrado nenhum efeito, ou de que, ao contrário, né, nós conseguimos demonstrar a ausência de efeito. Né? Não, na verdade, a interpretação é bastante mais complexa do que isso e merece ser contextualizada. Da mesma forma, quando eu digo a significância estatística, não quer dizer que uma relação científica possa ser estabelecida ou foi identificada. A significância estatística é que, bom, não necessariamente isso significa a relevância clínica, isso não quer dizer que eu tenho uma inferência de causa e efeito, eu posso ter simplesmente uma associação entre 2 variáveis. Então, só para citar a oportunidade de também a gente identificar maneiras de responder cientificamente no contexto em que ainda hoje boa parte de nós, pesquisadores e autores, erramos aí na interpretação de achados que não necessariamente deveriam ser descritos como tal. Para finalizar, quando a gente pensa em todo mundo e centros acadêmicos como a URGS, como clínicas, como as universidades onde vocês estão matriculados, sempre os professores, não, nós vamos mandar para uma revista de altíssimo impacto, às vezes isso fica muito mais no desejo do que na viabilidade concreta, né? Já mencionei aqui a Science, a Nature e o Lancet, que rejeitam quase 9 ou mais entre 10 manuscritos submetidos. Mas antes da gente sonhar, talvez pudesse pensar assim, bom, uma revista de alto impacto só vai considerar um paper que a gente submete se a gente tiver certeza, de que fizemos algo novo, inovador, claramente. 2, o seu trabalho, está mal escrito ali, desculpe. O seu trabalho apresenta questões que são desafiadoras, os resultados vão claramente influenciar outros projetos, outros pesquisadores daqui para frente, impactando na literatura ou na prática clínica ou de saúde pública, ou o seu trabalho provê soluções para problemas difíceis. Então, são aspectos fundamentais de quem já está na estrada há muito tempo, como autores do Lancet, da Science, da Nature, etc., dizendo, se um artigo não tiver respostas desta natureza, ele não vai ser recebido por uma revista de alto impacto, nem para publicação, e mesmo que seja publicado, ele não tem a citação devida. Então, dentro dessa ideia de buscar revistas, existem várias ferramentas, eu estou citando aqui só 3, onde a gente pode buscar e fazer o match, né, entre a revista dos nossos sonhos e aquilo que a gente imagina. Quer dizer, então, eu tenho um artigo pronto, só pelas referências bibliográficas que eu já li, que eu utilizei nele, eu posso tranquilamente pensar qual é a revista que mais provavelmente possa se interessar pelos meus achados, mas se eu ainda assim tiver dúvida, eu tiver na fronteira, tem da Elsevier, da Springer e de outras, da Wiley, para citar só 3, são portais onde eu coloco as informações, o título, o resumo, e às vezes o manuscrito inteiro, e o próprio portal me sugere revistas que possam dar esse match tão desejado. Esse é o que eu tinha para dizer para vocês. Se eu puder, então, deixar uma única mensagem, é de que mais importante hoje do que publicar é garantir que a gente possa produzir um conhecimento relevante o suficiente para ser citado. Muito obrigado, estou à disposição de vocês, Luísa. Muito obrigada, professor. A palestra foi ótima, as pessoas adoraram, estão elogiando muito. Eu tenho algumas perguntinhas aqui para fazer para o senhor. O Bernardo perguntou, quando uma revista rejeita o artigo, eu posso submeter ele para outra? Claro, não só posso, como devo, e eu devo, inclusive, considerar que se o meu manuscrito passou pela etapa do editor, que mandou para os revisores, e os revisores, então, vão fazer sugestões, eu aproveito essas sugestões para melhorar o que eu tenho para
para dizer, tranquilamente. Às vezes a gente recebe rejeições de 3, 4, 5 periódicos e vai conseguir publicar na sexta. Então, o manuscrito vai sendo progressivamente modificado, recebendo o input desses revisores. Mas por isso que a gente precisa também garantir que o artigo, pelo menos, passe da barreira do editor. Do contrário, a gente só recebe uma rejeição e não tira grandes experiências e ensinamentos disso. Certo. O Ayrton perguntou: se eu concluir um projeto de pesquisa há cerca de uns 3 anos atrás e os resultados e dados ainda se mantêm atuais, eu ainda posso publicar um artigo sobre? Com certeza, é bastante possível. Essa relação de tempo, ela é muito questão de pesquisa dependente, doença dependente, o estado do conhecimento atual, né? Então, por exemplo, por isso que eu comentei assim que para a COVID, esse horizonte de tempo para algumas coisas ficou pequenininho, né? Ou seja, o que a gente sabe hoje é diferente do que a gente sabia em julho, que é diferente do que a gente sabia em maio e que é muito diferente do que a gente sabia em março. Então, isso tudo é contexto de pesquisa dependente, Luísa. Certo. A Patrícia perguntou: professor, o senhor considera ideal quantas publicações para um acadêmico compor um bom currículo para a residência? É bastante variável porque a gente precisa pensar nas diferentes opções do nível de candidatos que a gente tem para cada vaga, né? Mas eu diria para vocês, Patrícia, que a gente tendo aí cada um de vocês ter a oportunidade de pelo menos ter 1 ou 2 publicações revisadas entre pares, ou seja, revistas que são indexadas, isso já fica muito acima da média. A maior parte dos alunos, se a gente pegar o conjunto de alunos que se formam numa base anual no país, infelizmente não tem essa oportunidade. Uma publicação fora, isso já coloca num patamar ainda acima, né? Mas sem dúvida, 1 ou 2 publicações revisadas, periódicos revisados entre pares, já agrega muito valor no currículo, Patrícia. Certo. A Bruna perguntou: como saber se a editora para quem submeto é reconhecida e segura? Pois na verdade, isso tudo é um processo entre pares. Então, revistas que fazem parte de editoras e as revistas que têm muito elevado índice de impacto, elas são reconhecidas entre pares. Mas como muitas das editoras também têm entre os seus acionistas a indústria farmacêutica, esse é um terreno complexo, né? Mas as revistas que têm um índice de impacto muito elevado, via de regra, elas são revistas confiáveis do ponto de vista do seu processo editorial. Revistas chamadas revistas abertas, né, onde as pessoas podem submeter e elas pagam para o custo editorial da publicação, aí às vezes isso pode gerar um pouco digamos assim, de menor compromisso com o processo científico na publicação. Mas, obviamente, nós temos exceções absolutamente dignas de notas como o BMC, como o PLOS, para citar pelo menos algumas, né? Agora, interessante é de que essas bolhas de citações, que hoje a gente fala que as redes sociais geraram bolhas de citações, etc., etc., tudo isso foi inventado por nós mesmos, cientistas, há pelo menos 20 ou 30 anos, só para a gente assumir aí um meia-culpa. Certo. A Ana Paula perguntou: como devem ser escritos os artigos que irão pertencer à dissertação? Normalmente, os programas de pós-graduação, eles antigamente pediam que a pessoa apresentasse uma dissertação ou uma tese e na forma de um texto único, com uma revisão da literatura, com uma seção de métodos, com achados empíricos, coleta de dados e os resultados. Hoje, boa parte na área da saúde, pelo menos, mas não só, os programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado têm pedido que os alunos já apresentem no final do seu mestrado ou doutorado a sua tese contemplando já formato de artigos.
Alguns programas exigem 2 artigos, alguns programas exigem 3, tem uma certa variabilidade nesse sentido, mas essa formulação já em artigos, pelo menos das áreas exatas e das ciências da saúde, digamos assim, ciências da vida, diferentemente das humanas, que tem um outro referencial, essa formatação já em artigos facilita muito para os alunos já na banca receberem uma espécie de pré-revisão entre pares, né? Então isso ajuda bastante. Mas normalmente são 2 artigos ou 3 artigos em formato onde o aluno de mestrado ou de doutorado já coloca, olha, a minha intenção é submeter para a revista tal, e aí o examinador já olha sob essa perspectiva. Certo, então, muito obrigada, professora. Essas foram as nossas perguntas. Obrigada pela participação, foi uma aula incrível. Eu que agradeço, fico à disposição. E, Luísa, eu posso remeter para vocês esses slides, e aí, se as pessoas tiverem dúvidas e tal, eu coloco ali meu e-mail, a gente pode conversar, tá bom? Certo. Nós vamos disponibilizar para eles, então. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.